Então, mulheres, nós estamos estudando aqui a vida de Maria de Betânia, né? E nós vimos que existem pelo menos 3 acontecimentos aqui narrados pela Bíblia de Maria. O primeiro nós já vimos, que foi aquela situação em que Maria está aos pés de Jesus e Marta ali com muitos afazeres, né? E naquela história nós tiramos muitas lições de vida para nós. Então, esse foi o primeiro. Hoje nós vamos tratar sobre a morte do irmão delas, que é Lázaro, né? Então é a mesma Maria, mesma Marta da narrativa bíblica. Então, nós vimos na lição passada o menor versículo da Bíblia, que é aquele versículo que fala que Jesus chorou, né? Jesus chora e se compadece de Marta e Maria ao presenciarem ali a morte do seu irmão. Então, Jesus era amigo íntimo desses 3 irmãos. Então, nós vimos ali nessa ocasião que nós temos que chorar sim com os que choram, nós temos que nos alegrar com os que se alegram, né? Nós vimos ali que nós precisamos ter comunhão umas com as outras, de maneira que nós estamos vivendo dias difíceis, dias terríveis, né? Mas nós precisamos ter compaixão, orar junto, né? Nós citamos algumas mulheres da nossa igreja que estão precisando desse contato, desse abraço, né? Então, nós podemos chegar junto, conversar, como é que você está? Chamar no WhatsApp, né? Como é que você está? Como é que tem sido a sua jornada? Isso é muito importante, sabe? Nos dias de hoje, que nós estamos vivendo tanta depressão, tanta angústia, tanta tristeza, né? Então, é darmos as mãos umas às outras e entendermos que quando a gente faz isso, nós mesmas somos as mais beneficiadas, quando a gente abraça alguém, quando a gente chora junto com alguém, quando a gente celebra junto com alguém, né? Então, isso nos faz, nos move, e o Senhor observa um coração assim, sabe? O Senhor observa. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Quando nós temos um coração desprendido para ajudar as pessoas, para dar um abraço, para ajudar, o Senhor vem com bênção sem medida sobre nós, sabe? É tão bom nós sermos assim, né? Porque o mundo prega o contrário, né? Prega inveja, prega ficar considerando as coisas do outro, mas nós não, a gente vive, a gente não tem problema, a gente perde para ganhar, a gente perde, a gente, às vezes as pessoas, você vai sair perdendo, não, nós saímos ganhando, porque estar com alguém, ajudar, né? Ajudar, às vezes até financeiramente, alguém que esteja passando necessidade, tudo. Isso é bênção, né? E a Bíblia nos ensina a vivermos assim. Então, Jesus chorou, ele sentiu a dor delas, né? E, então, o autor narra, o autor do livro, ele narra a ressurreição de Lázaro como se fosse nos dias de hoje, no velório, né? Mas nós vamos ver aqui na Bíblia como que foi a ressurreição de Lázaro. Então, eu vou convidar vocês a abrirem suas Bíblias em João 11, 17. João 11, 17. Então, o autor Max Lucado, ele traz para os nossos dias, né, para a nossa realidade, a narrativa bíblica. E também compara as nossas vidas, né, as vidas dessas mulheres que foram vitoriosas, então que nós podemos ser assim também, né? Então é muito interessante quando o autor narra essa parte da Bíblia. Então nós vamos ler aqui, tá bom?
Todo mundo já abriu aí? João 11, 17? Nós vamos ler do 17 ao 27 e depois do 38 até o 44, tá bom? Nós vamos lá então. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Jesus disse a ela: O seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: Sim, Senhor. Eu creio. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E agora nós vamos ler o 38, tá bom? O 38 diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Então nós vemos aqui o milagre que Jesus realizou. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós nos renovamos, porque a palavra de Deus nos traz esperança, nos traz uma nova vida. E quando a gente lê essa narrativa aqui, a gente fica pensando assim: o que é impossível para Deus? O que é impossível para Deus, minha irmã? O que é impossível? Esse homem estava morto há 4 dias. E as irmãs dele estavam ali ainda acreditando que Jesus podia fazer um milagre. Então, é, é maravilhoso nós mergulharmos na presença de Deus e meditarmos na palavra dele. Por isso que nós temos que sempre estarmos em meditação da palavra. Então, aqui na página 193, no segundo parágrafo, diz assim, no primeiro parágrafo aqui, né? Diz assim: ao vê-lo, suas palavras expressam o mesmo desapontamento da irmã. Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui a gente vê Maria, né? Marta primeiro disse, depois Maria confirmou.
que se Jesus estivesse ali, ele não teria morrido. Mas elas creram, elas criam em Jesus. E aí diz assim: entretanto, na vez seguinte que encontramos Maria, logo após a ressurreição de Lázaro, ela ocupa o centro do palco, ao praticar um ato ousado de amor que o mundo lembraria para sempre. Então, logo depois, nós vemos aqui na narrativa bíblica, que logo depois, no capítulo 12 de João, Jesus é ungido por Maria. Então, é essa outra narrativa que nós vamos ver aqui no jantar festivo, né? Então, Maria, ela tem essa sensibilidade, e eu fiquei imaginando, né? Um coração tremendamente agradecido por seu irmão ter ressuscitado, ela se derrama aos pés de Jesus de uma maneira assim, totalmente quebrantada, de uma maneira totalmente assim, prostrada diante de Deus, do Deus vivo. Nós vimos nessa música aí, né? Eu lembro dessa música que diz, né, que o vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza e o perdão que recebeu entrega em amor todo o seu tesouro, né? Porque era um perfume muito caro. Então, eu vou ler aqui essa parte, tá? A cena ocorre 6 dias antes da Páscoa, novamente na cidade de Betânia, quando Jesus está ali para um jantar. Na ocasião, o lugar da confraternização é na casa de um homem chamado Simão, descrito como um leproso. Isso está lá em Mateus 26, 6. Antes, ele fora conhecido como Simão, o leproso. Agora não mais. Era apenas Simão. Não sabemos ao certo quando Jesus o curou, mas sabemos como era o seu estado antes da cura. Ombros caídos, sem dedos nas mãos, bolhas infeccionadas no braço e nas costas, coberto de trapos, em suma, um vulto esfarrapado que escondia todo o rosto, à exceção dos 2 olhos brancos saltados. Mas isso foi antes do toque de Jesus. Mas agora ele está recebendo o Senhor e seus discípulos para um jantar. Então, esse jantar foi lá na casa de Simão. Um ato simples, mas significativo. Afinal, os fariseus já estão preparando uma cela para Cristo. E não tardará até que apontem Lázaro como cúmplice. E todos eles podem figurar nos cartazes de procurado até o final da semana. É isso. É preciso coragem para receber um homem perseguido em casa. Entretanto, é preciso mais coragem ainda para colocar a mão nas feridas de um leproso. E Simão não se esqueceu do que Jesus fizera e nem poderia. Simão foi curado por Jesus e estava ali, oferecendo esse jantar para o mestre. Onde houvera um toco, agora havia um dedo para a sua filha segurar. Onde houvera feridas ulcerosas, havia agora pele para sua esposa acariciar. E tendo vivido longas horas solitárias de quarentena, agora passava horas felizes como aquela, uma casa cheia de amigos, uma mesa farta de comida. Então, olha que bênção, que maravilhoso, né? Já imaginou você recebendo Jesus na sua casa? Né? O que você faria, né? Que comida você faria? A comida que mais você sabe fazer de melhor, né? Ai, nossa, a gente ficaria totalmente assim, preocupado com o que servir para o mestre, né? Mas nós precisamos entender que estar aos pés do mestre, em silêncio, ouvindo, é muito mais importante, né? Como Maria fez, porque Jesus falou para ela:
que ela escolheu a melhor parte, né? Ela escolheu a melhor parte. Então, nós vamos ler agora Mateus 26, do 1 ao 5. Boa noite, meninas. Suzy, Oi, tudo bem? tudo? Eu entrei um pouquinho atrasada. Não tem problema, amor. Que página vocês estão? Página 193, Mateus 26. Nós vamos ler agora Mateus 26, do 1 ao 5. Tá bom, muito obrigada. Eu vou pedir para Irene ler para a gente, Irene, por favor. Sim, Mateus 26, do 1 ao isso, 5, né? sim. Tá. Tendo Jesus terminado de dizer todas estas coisas, disse aos discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender a Jesus à traição e a matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Até o 5? Isso. Até aqui. Então, isso aconteceu antes do jantar. Então, você veja, era muito arriscado receber Jesus em casa. Por quê? Porque eles estavam tramando matar a Jesus, né? Então, essa era a trama. E o segundo ponto aqui diz assim: os líderes judeus tramavam a morte de Jesus e seus seguidores estavam em perigo. Por esse motivo, era bastante arriscado para Cristo e os seus discípulos irem ao jantar de Simão. Então, era muito arriscado ali, mas eles correram o risco, né, para estarem ali naquele jantar. Então, descreva uma situação em sua vida em que encontrou pessoas hostis ao Senhor e foi tão corajoso quanto Simão, ou mais tímido, para expressar a sua fé. Então, nós já passamos também, né, situações assim, em que pessoas são ao nosso redor que não creem, não têm fé em Cristo, até zombam, né? Então, a gente pode até lembrar de alguma situação assim. E nós podemos também tirar de lição, né? E aprendermos a sermos corajosas diante dessas situações. Se alguém hostiliza a Cristo, qual é a sua reação? Né? Qual é a sua reação? Outro dia, no trabalho, né? Um colega meu estava falando muito palavrão. Aí, eu, assim, perto, né? E eu falei assim, eu não me lembro bem ao certo o que houve, mas ele me disse assim, você não precisa falar palavrão para extravasar a sua raiva? Eu falei, não, eu só oro, fico em oração, até Deus me ouvir. Falei assim para ele, perto de todo mundo que estava ali, né? Aí ele ficou lá pensando, mas a gente não precisa disso, né? A gente não precisa. A gente, a gente precisa de Cristo na nossa vida. A gente precisa de Jesus. Então, que nós possamos ser luz onde quer que estejamos, né? Aí nós vamos partir para outra parte aqui, que fala assim, aqui, nenhuma dúvida, na página 194. Ao analisar os eventos da crucificação que se seguem,
é inevitável cogitar: e se? E se Pilatos tivesse vindo em defesa do inocente? E se Herodes tivesse pedido ajuda a Cristo, em vez de pedir que ele o entretivesse? E se o sumo sacerdote estivesse tão preocupado com a verdade quanto com a posição que ocupava? E se algum deles tivesse dado as costas à multidão, voltado a face para Jesus e tomado posição a favor dele? Mas ninguém fez nada disso, pois a montanha de prestígio era alta demais e a queda seria muito grande. Mas Simão arriscou e proporcionou a Jesus uma boa refeição. Não foi muito, mas mais do que a maioria. E quando os sacerdotes o acusaram e os soldados bateram nele, talvez Cristo tenha se lembrado do que Simão havia feito e se sentido fortalecido. Deus estava preparando Jesus para esse momento. E esse jantar foi um acalento. Olha só que lindo. O nosso Deus é Deus que cuida de todos os detalhes. E antes da morte de Cristo, ele foi para esse jantar. Aí o autor diz assim: e ao recordar o jantar de Simão, talvez tenha se lembrado do gesto de Maria, que também ocorreu ali. Nesse jantar oferecido em homenagem a Jesus, lemos que Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Mas Maria, apenas oferecer o jantar não era suficiente. Mas para Maria, apenas oferecer o jantar não era suficiente. Então Maria pegou um vaso de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Desta vez, não está escrito que Marta fez objeções, pois ela, evidentemente, tinha aprendido que há um lugar para o louvor e a adoração, e que era isso o que sua irmã Maria estava fazendo. Então, Maria praticou um ato de adoração, pois era o que ela amava fazer. Então, isso nos traz uma lição muito profunda, né? O que você ama fazer? Você ama estar aos pés de Jesus? Você ama ir à casa de Deus? Você ama quando alguém te convida para fazer alguma coisa? Você faz o melhor? Alguma coisa na casa de Deus? Você se dedica? Você faz com excelência? Porque a palavra de Deus nos diz, né? Que nós devemos fazer tudo como se fosse ao Senhor. Então, como que é a sua atitude diante da presença do Deus vivo, né? E não só na casa do Senhor, mas na sua casa também. Como que você tem tratado, né? Como que você tem agido na sua casa com seus filhos, marido, netos, sobrinhos, né? As pessoas veem Cristo em você? Você pode ter uma vida diferente, né? Uma vida, assim, de amor, de compreensão, de vigilância do que se fala, do que se vê. Nós devemos nos preocupar com isso, estarmos sempre vigiando. Porque nossa atitude como mulher reflete na vida de todo mundo que está à nossa volta. Porque eu percebo que nós mulheres somos assim,
o foco emocional da casa está em nós, mulheres. Então, a gente precisa estar muito conectada com Cristo, para que os nossos filhos estejam bem, para que o marido esteja bem, para que nós mesmas, né, estejamos plenas em Jesus, porque assim nós vamos poder abençoar outras pessoas, né? Quando estamos ali amarguradas, tristes, não querendo perdoar, com tristeza, rancor dentro de nós, a gente, além de estar se prejudicando, a gente está prejudicando quem está à nossa volta. E Jesus quer nos curar, nos sarar de todas essas coisas que nos prendem, né? Então, quando nós nos voltamos para a cruz, a gente pode viver coisas novas e maravilhosas na presença de Deus. E Ele nos dá esses momentos lindos, né? De estarmos na presença do Senhor, vivermos uma vida diferente com os nossos filhos. Nossa casa não pode ter xingamento, palavrão, palavras que não abençoam. Na nossa boca tem que ter sempre palavras de edificação, né? Então aí diz assim: enquanto Jesus estava pregado na cruz, nos perguntamos se ele estaria sentindo a fragrância na pele. Olha só, o que seria de modo, o que não seria de todo improvável. Então Jesus, esse perfume era um perfume caro e importado. Afinal, o perfume pesava 120 gramas e era importado, concentrado, doce e forte o bastante para perfumar a roupa de um homem por vários dias. Então, Jesus foi crucificado ali com aquele perfume, né? Entre as chibatadas, temos de nos perguntar se ele reviveu aquele momento. Ao abraçar o pilar romano, preparando-se para o próximo açoite nas costas, será que teria se lembrado do óleo que acalmara sua pele? Teria ele visto, entre as mulheres que o fitavam, o rosto pequeno e suave de Maria, a que cuidara dele? Ela foi a única a acreditar nele. Sempre que Jesus falou sobre sua morte, os outros não se importavam, os outros duvidaram, mas Maria acreditou. Quando ninguém acredita, você crê? Você crê como Maria? Quando ninguém acredita, meu filho não tem mais jeito. Meu marido não tem mais jeito. Essa situação está improvável, difícil. E você? Você acredita no que as pessoas falam ou você acredita no Deus Todo-Poderoso? A nossa fé precisa estar além das circunstâncias, minhas irmãs. Creu porque Cristo falou com uma firmeza que ela ouvira antes. Lázaro, venha para fora. Jesus exigiu e seu irmão saiu. Depois de 4 dias do sepulcro lacrado com pedras, ele saiu caminhando. Após beijar as mãos mornas agora do irmão recentemente falecido, ela olhou para o Senhor. Seus filetes de lágrimas estavam secos agora. Seus dentes brilhavam. Ela sorria. Naquele instante, ela soube em seu coração que nunca mais duvidaria das palavras dele. Então, é um momento único, né? Desse encontro, da ressurreição de Lázaro. Então, agora nós vamos ler João 12,
do 1 ao 3. E vamos ver como que foi esse jantar, tá bom? Mateus, Marcos, Lucas, João, 12, do 1 ao 3. Vamos ver como que a Bíblia narra esse jantar. Sueli, pode ler para a gente, fazendo um favor? É 1 João? Não, é João, o Evangelho. No Novo Testamento, né, temos o primeiro livro, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Ah, o 2. 12. João 12. 1, 2 Eu e estava 3. procurando. O 12, né? É, Isso, Su. isso. O capítulo 12, versículos 1 ao 3. 1 ao 3. E seis dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitará entre os mortos. Terão-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro dos que estavam com ele há meses. Então, Marta, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Isso. Até É isso mesmo. Então, quando ocorreu esse jantar? 6 dias antes da Páscoa, né? Então, Jesus estava sendo preparado para a sua morte. Então, olha só. E como Maria ungiu Jesus? Maria ungiu Jesus pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso. Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Então, Maria fez ali um gesto de adoração, de contrição, ela se prostrou aos pés de Jesus de uma maneira assim muito singela, né? Muito única. E isso demonstra também humildade do coração dela de fazer isso, né? E nós podemos trazer para os nossos dias de hoje, né? Nós estamos dispostas a ajudar mesmo, a servir, como Maria serviu aqui, né? Suzy, Sim. eu queria aproveitar um minutinho e veio na minha, né, Deus falando comigo aqui, uma pergunta assim que eu vou fazer interessante para você me responder e quem souber, será que hoje, no dia de hoje, existe uma forma da gente ungir os pés de Jesus? De que forma seria essa? Que forma seria? Eu acredito que Ungir seja os pés de Jesus hoje. servindo da melhor forma que você pode na casa do Senhor, né? Servindo nos seus dias também, com as pessoas que estão à sua volta, né? Às vezes é muito difícil a gente
ter um gesto de carinho com alguém que nos fez mal? Então, chegou no ponto que eu queria. Então, Exatamente. E, aproveitando, né, para concluir, eu tenho uma plaquinha no meu portão, e aí o que acontece? Eu fui surpreendida de repente com uma cena. Eu acordei, quando eu abri o portão que eu olhei, a plaquinha da minha vizinha de trabalho dela continua lá, e a minha arrancaram. Literalmente, vieram no meu portão, arrancaram e levaram a plaquinha, né? Então, assim, na hora quando eu vi a plaquinha, que sendo arrancada, eu pensei, falei, nossa, por exemplo, na minha mente veio duas opções. Ou eu pensei, falei, ou eu vou ficar brava, vou ficar nervosa, vou ficar atacada. Eu falei, não, peraí, eu sei o que eu posso fazer de melhor. Então, nessa parte aí poderia estar ungindo os pés de Jesus. Primeiro passo que eu fiz de cara, eu olhei para a plaquinha e já vi na minha mente. Pode arrancar 1000 plaquinhas, mas o mais importante não vai poder arrancar de mim, que é a minha alma, que é do Senhor. Então, já é precioso, né? Então, aí eu falei assim, aí eu pensei, quando arrancou a plaquinha que eu vi, aí eu falei assim, em vez de falar besteira, em vez de pensar nada, em vez de guardar, de trazer nada para o meu coração, que isso ia fazer mal para mim, eu falei, então, a partir de agora, vou colocar essa mãozinha que tirou a plaquinha em oração. Vamos orar pela mãozinha que tirou a plaquinha, que Deus possa fazer essa pessoa se arrepender. amém. Não é Sabe, mesmo? sim, e o Senhor pode, sim, nos abençoar muito através dessas atitudes, né? Porque a Bíblia diz que nós temos que ter um coração que perdoa, um coração livre, né? Então, a gente precisa de muita sabedoria, mulheres, no nosso dia a dia. Muita, muita sabedoria. Com os nossos filhos, a gente precisa de sabedoria para falar, para amá-los de uma maneira que eles se sintam amados, né? A gente precisa dar um abraço quando eles precisam de abraço. A gente precisa de uma palavra firme quando eles precisam, né? Quando a situação está difícil, mas para que a gente tenha propriedade para falar, que os filhos observam a gente. Para a gente ter propriedade para falar, a gente tem que estar vivendo a palavra, né? Porque senão eles vão falar assim, mãe, você está falando isso, mas você não faz. Né? Mesmo assim, não deveriam falar. Mas nós podemos viver a palavra de Deus e ter propriedade para falar para os nossos filhos. Então, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, é com os vizinhos, é com os filhos em casa, com o seu marido, né? As que são casadas aqui já lavaram os pés dos maridos? Aí, já lavaram? Ou fala assim, eu não vou lavar nada. Não merece. Não merece nada. Ih, aquele pé lá, chulé, não vou lavar. Ou você tem um coração contrito, quebrantado, de carinho, de amor, né? Vai lá, lava o pé dele, cuida, né? Faz um agrado. Como que está o seu coração? Duro e resistente? Ou um coração maleável e moldável por Deus? É isso? Mas se não lava, Suzy, mas se não lava os pés, mas Sim. corta as unhas dos pés, Ah, isso é um mesmo! carinho, Renilde! enxerga as costas quando precisa. Oh, eu não estou conseguindo enxergar minhas costas, enxerga aqui minhas costas. Vamos lá, vamos enxergar as costas, Isso né? mesmo, Renilde. Mas não é só dele, não. Ela também tem que fazer com ele e ele com ela. Isso! A Bíblia nos diz que se a gente abençoa, a gente é abençoado, né? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, muitas vezes a gente fica falando, eu não vou fazer porque ele não faz. Eu não vou fazer. Muita coisa é assim, não é? Mas só Muitos. que eu não é assim, não. Eu nunca pensei assim, não. Meu Deus, irmã Renilde. Ah, irmã Renilde, olha, uma benção. Olha, tem duas Renilde aqui. É. Você Tem mais tem outro uma Renildo aí?
Você tem uma xará. Aqui, ó. A Renilde aqui também. São raras, hein? São raras. Olha só, na nossa igreja tem raridade. Tá Raridade. vendo? É igual aquela música lá, raridade é tudo que se pode achar, né? Pode se ver. Estão aí, ó, vendo aqui agora. Lindo. Então, gente, essa atitude de Maria nos quebra. Fala a verdade, quebra. Nos quebra. Porque ela usou de todo o amor que ela tinha, de toda. Você acha que ela estava preocupada com as pessoas ali, com quem ia falar? Ela não estava nem aí com isso, ela queria mais adorar Deus, adorar, né? Então é isso. Quando alguém chega na sua casa, bem na hora de você ir para o culto, você fala, vamos junto que eu tenho que adorar o meu Senhor. Isso aqui é mais importante para mim, né? Mais importante. Eu deixo tudo de lado para estar na presença de Deus, para estar na casa do Senhor, na casa de oração. Então, aí nós já estamos terminando aqui, né, o nosso tempo de hoje, mas a gente continua no quinto dia para a gente terminar aqui a história de Maria, né? De Maria de Betânia. Então, essa é Maria de Betânia. Você viu como a gente sabe um monte de coisa agora? A gente sabe. A gente sabe um monte de coisa, né? Com esses estudos aqui. Então, eu não sei quanto tempo eu tenho. Só tem uns minutinhos, né, Cris? 7 minutos. 7 minutos. Ó, João fala que o perfume usado por Maria era caro. Judas disse que custava 300 denários. E acredita-se que um denário equivaleria ao salário de um dia de um trabalhador braçal. Ou seja, o preço da essência seria aproximadamente o valor de um ano de trabalho. Assim, o que isso revela sobre o gesto de Maria? Então, vamos pensar aqui um ano de trabalho de um servidor, de um trabalhador que ganha um salário mínimo. Quanto que dá? Um salário mínimo, né? 1.200 vezes 12. Quem faz as contas aí rápido? Eu acho que o salário mínimo é 1.200 ainda não, hein? É menos. É 1.100? 1.100 é 1.100 por aí. Então, gente, olha, é esse dinheiro todo que era um frasco desse perfume. Ia dar 10.600 reais, é isso? Isso, acho que sim, né? Gente. Dá mais um pouquinho, dá uns 12 mil e pouco por aí. É? É. 12 mil, hoje eu tivesse 12 mil, estava rica. O salário está 1.150, mais ou menos. Então, calculando, deve ser uns 12 mil para 13. 12 mil reais, um perfume. Eu nunca usei um perfume desse valor aí. Nunca. Então, economiza. Começa a economizar para tu comprar um valor desse, viu? Não sei se é possível. Vai guardando a moedinha lá e esquece ela para tu comprar, viu? Eu não sei nem que perfume que... Eu trabalhei no Boticário, né? Trabalhei no Boticário um tempo. E antes de eu trabalhar na prefeitura, quando eu era... antes de casar com o Geandre ia lá. Eu lembro de você na Boticário. Eu comprei perfume com você na Boticário. Ah, então eu trabalhei lá. Gente, que delícia aquela loja. Delícia. E aí a gente tinha desconto, né? Então, gente... 12 mil, né, para você fazer o perfume, para derramar nos pés de Jesus. E como que eu posso reclamar de levantar um domingo, todos os domingos da minha vida de manhã para ir até ele? E os outros dias também, que precisar. Reclamar por quê? Eu devo reclamar, né? Não é nada perto desses 12 mil, não é nada. Gente do céu, olha só. Ela deu
E as pessoas falaram, mas é caro, tem que vender para dar para os pobres, né? Mas ela, não quero saber, eu quero ungir Jesus. E Jesus foi morto com esse cheiro, desse perfume, né? Então, vamos ver aqui o nossos pontos para lembrar. Jesus merece nossa homenagem e a adoração pela obra de cura que fez em nossas vidas. A adoração nos permite que coloquemos nossa vida aos pés de Cristo. Nossos sacrifícios de adoração são uma oferenda de doce perfume que aponta para o Senhor Jesus, o maior sacrifício jamais feito. E a oração do dia. Jesus, agradecemos hoje pelo sacrifício que fizeste por nós na cruz. Nós te agradecemos por teres derramado teu corpo diante do Pai, de modo que pudéssemos estar diante de ti na eternidade. És merecedor de toda a nossa glória e adoração. Nós te amamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, estar aos pés de Jesus implica em muitas coisas. Implica em nós morrermos para que Cristo viva. E quando nós fazemos isso, nós temos toda a sabedoria do mundo para agir com os nossos, ao nosso redor, viu? É isso. O segredo é esse. Deus abençoe a vida de cada uma. Ô, Su, você falando aí dos 12 mil, né? E aí veio na minha mente. Eu ajudei uma pastora a levantar uma igreja. E hoje a minha vida é abençoada, sabia? Amém, glória a Tanto Deus. eu como a minha família, todo mundo é abençoado. Então. E eu glorifico a Deus. Amém, meu irmão. Porque uma pessoa assim, se eu, o que puder fazer, eu faço. Porque eu sei que Deus, ele nos abençoa. E Deus, ele... Sim, ele e não hoje eu sou grata por tudo. Amém. Um abraço, um beijo para todas. Tchau. Tchau, Beth. Tchau.